Vai chegando. Vai chegando, vai entrando. Também. Ah, não, cara, isso passa demais, né? Você tá lá pra lá? Eu vou pra mim com o cara de Santa Cruz, chegou lá, professor Sinano. Boa noite. Será que você está aqui no começo? Lá atrás, lá. Muito bom, você Tá no olho, manda pra gargalhar. Não, já chega. Um monte de daqui vai recolher o cascão. Bateu no nariz da cabeça. Vai a cabeça? É? Cabeça, estômago, já fica zonzo, já vira aí, de novo. Só. Eu também, se não me agradava, já sou um cara do sol. Você não dá cheiro, não? Você não dá cheiro, não? Dentro de casa não pode ser qualquer um. Não tiver, na hora a pressão Eu digo que a minha presa foi 20 eu não cheiro de óleo. Quando eu da igreja, eu tô lá, sentindo o cheiro de confinamento aqui. Acho que é 16. Dá uma chuva aqui. O vento bateu um pouquinho pra lá, eu tô lá e eu sinto o cheiro de confinamento. tem um confinamento aí? Até a noite, né? Até ontem eu estava caminhando e desceu lá em Então, vamos iniciar o culto, então. Estava esperando até chegar mais, eu não posso ficar lá no SUS. Mas vamos dando início, e aqui nos hinos. Qual é o propósito que nós reunimos assim? Primeiro, louvar a Deus e também falar da salvação, do arrependimento para as pessoas, né, que ainda não arrependeram dos seus pecados, que ainda não aceitou Jesus. É isso aí, é o alvo principal nosso e de todos, né? Que todos fazem um concerto com Jesus. Então vamos orar. Grandioso Deus e Pai, primeiramente, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que tu nos está concedendo, que a igreja veio aqui reunir na nossa casa e que está servindo de tempo para o Senhor, que o teu Espírito trabalhe nos nossos corações, que possamos sair com as nossas almas edificadas aqui na tua palavra, que a tua palavra seja bem ouvida, assistida, que o teu Espírito trabalhe nos nossos corações. E somos gratos a ti por isso. Abençoa cada um que está aqui presente e os que estão chegando, que vão chegar. Por Jesus que pedimos, por ele agradecemos, por perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Cada um está com o cantor já na mão, já, cantora lá para lá. Vamos começar com o hino 112. Pode vir alguém ajudar, canta daí mesmo. Aqui eu não vou enxergar muito bem, que está meio escuro, mas já está. Vamos começar com o hino 112 e depois 252, depois o 301, tá bom? Esse tá lá. 252.
112. Quer vir, Luciano, cantar também? Olha, só cuidado aí no celular que tá aí. Tá. Tem mais, ó, tá tocando. Hino 112. Já come o reino, vem Jesus no reino, vem, pega os reinos deste mundo, sei que ama suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória. Glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. O Bahia que chama os reis, a batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou, o inimigo em retirada, seu furor cabenteou, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Eis tem glória refulgente, sobre as nuvens descerá, e as nações do rei da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade, toda a terra regerá, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. E por mim entronizar, as nações a de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz não vingará, e os inimigos triunfantes, em fulgor me cantar, vencido, vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencido, vem Jesus. Boa noite, seja bem-vindo. 252. Boa noite. Seja bem-vindo, Matheus. Porta Franca. 252, Porta Franca.
mais? Não. Os amigos? Ah, é outro. Ó, 301. E olhou para mim, sabe o quê? Ele chegou uma estrofe para trás. 301, crer e observar. Eliette, Rafael, José Carlos, Senhor Renê, Elitânia, Olívia, Mateus, o nome da senhora? Senhora Nilda. Dá licença um pouco. Quem é ali? Eu vi ela lá embaixo, agora de tarde, na padaria. E o livro, estou conhecendo ela. Eu falei, não tem, é assim, porque vai ter culto sexta hoje em casa, vai lá, convida ela, vamos. Ela está aqui, obrigado. Eu convidei ela, viu, pastor? A irmã Lélia, A Genilson. a Denilson, a irmã Rosana, que ainda não conseguiu com a igreja, Isabel, a irmã Fabrícia, que aceitou Cristo, a gente está de ferro. Tá ou não tá? Se tá, então são esses, né? Nossos amados e estimados visitantes.
espírito no livro da vida, né? Cada família bem representada, e o pastor, na direção do trabalho, tudo isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Agradecemos a presença dos irmãos e agradecer pela igreja estar aqui reunida também. Olha, vou precisar ir no banheiro, pega o corredor aqui, está no fundo lá, já vai embora. Se tem uma necessidade. Tá bom? Então vamos pela a mensagem. Eu vou começar em Atos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos. Primeiro vai ser capítulo 3, versículo 19. Depois que vai no 26. Primeiro capítulo 3, versículo 19. Vamos falar sobre o arrependimento. Sobre o arrependimento. E depois, se tiver dificuldade, ouça, presta atenção. Se for acompanhar, aí atrapalha. Não acha, fica aí. Então, é bom fixar no que está falando e esquece, né? Eu vi. Porque às vezes a pessoa vai querer acompanhar e aí atrapalha, né? Olha, meus irmãos sabem, mas mesmo vocês irmãos e amigos, o ato mais nobre numa pessoa não é ter muito dinheiro, ser rico. O ato mais nobre numa pessoa que possa acontecer é quando acontece o arrependimento. O arrependimento, um ato nobre. Você sabe por que uma pessoa arrepende? O que ela é? Quando ela arrepende? Porque ela reconheceu que ela errou, ou que ela está errada. Ela reconhece e ela humilha. Porque o arrependimento, se a pessoa não parar para pensar, não se humilhar, pensa, eu estou errado. Eu estou fazendo tudo errado. Não estou certo. Aí, isso é um ato nobre. Mas quando porque a pessoa se exalta, ele acha que não precisa de Deus. Ele acha que não precisa de arrependimento. E a Bíblia, em vários lugares, ela menciona isso, arrependimento. Então, quando isso ocorre uma pessoa, quando ela reconhece que ela está errada, está equivocada, está enganada. Em outros assuntos também, que não seja espiritual. Quando uma pessoa se arrepende de ter ofendido alguém, quando ele arrepende, é um ato nobre nele também. Não tem dinheiro que paga. Não. Que ele reconhecer, ele humilhar e pedir perdão. Não guardar no ódio e rancor. Aqui no versículo 19, no capítulo 3, diz assim, olha aqui que Pedro escreveu, diz aqui, o apóstolo Pedro, Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos. Ele falou duas vezes, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os seus pecados. Para que sejam apagados os seus pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então quer dizer, primeiro ele menciona que a pessoa deve arrepender. Quando a pessoa começa a entender bem como Cristo é, o que Cristo ensina, aí ele vai fazer uma análise na vida dele. Ele vai fazer uma análise. Pensa bem, ele se prepara, mas precisa ouvir falar de Cristo, né? Aí ele se converte. O arrependimento é um reconhecimento, que ele reconhece que ele recebeu a graça de Deus. Aí ele se converte. Quando ele converte,
para que sejam apagados os pecados. Quando a pessoa se converte, ele arrepende, os pecados dele ficam apagados. Deus paga, passa olha, esquece, no sangue de Cristo, que é o único que lava os nossos pecados, é o sangue de Cristo. Aí venha, assim, os tempos do refrigério, gozo, prazer, pela presença do Senhor. Como que nós vamos ter a presença do Senhor se Ele está nos céus? Mas nós temos o Espírito Santo habitando em nós. O apóstolo Paulo disse em Romanos 8, aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Não é dele a religião. Paulo diz, ó, quem tem uma religião, quem tem uma igreja, quem foi batizado nas águas, quem tem o Espírito de Cristo. Então, aí venha o tempo do refrigério. O coração fica refrigeriado. O que está faltando dentro aqui? Até duro de falar. Estou tratando, mas não colocou ele. Então, é isso. Aí depois que ele aceita Jesus, que ele arrepende dos pecados, aí vem que tem a presença do Senhor. Ele recebeu a graça de Deus. Então aqui, e ele falava aos dirigentes, também ao povo. Quando Pedro pregava, ele falava para todo mundo. Ele falava da justificação que é pela fé. Ninguém é justificado pelas obras dele próprio. Nós somos justificados pela fé nas obras de Cristo. O sangue de Cristo, ele nos justifica. Deus olha para nós, vê a justiça de Cristo, mas tem que aceitar a justiça de Cristo. Essa é a justificação pela fé, pela presença de Cristo em nossas vidas. Pela presença de Cristo. Em tempos refrigério, que venha da presença de Deus em nossas vidas. Não é a presença do maligno em nossas vidas. A presença do inimigo, do maligno, ele deixa a pessoa perturbada. A pessoa fica desequilibrada. A pessoa fica cheia de ódio. O diabo, ele veio só para destruir. Quando ele entrou no jardim do Éden, né, em Adão e Eva, no primeiro casal, já destruiu toda a raça humana que ia vir. A família humana. Ele faz uma maior desordem, destrói famílias, destrói igreja, porque ele trabalha contra nós, contra Cristo. O sermão de Pedro ilustra dois lados do arrependimento. Tem dois lados. Isto é, desviar-se do pecado com tristeza. E voltar-se para Deus em fé. Desvia do pecado. Sente triste quando você pecou. Não sente prazer no pecado. Nós cristãos pecamos. Porque o apóstolo Paulo diz que peca. Ninguém é perfeito na terra. Ah, eu sou um crente, agora só não peca. Não peca. Mas não vive pecando como antes. Peca. Mas só que ele não tem prazer no pecado. Peca porque a nossa natureza, nós estamos com duas naturezas. A natureza de Cristo, que é o novo nascimento, e a natureza de Adão, que nós temos, que herdamos dos nossos pais, de Adão e Eva. Aquele que nós alimentarmos mais, ela vai fazer frente. Ela vai te caminhar para lugar escuso, lugar que não agrada a Deus. Então é os dois lados que Pedro disse. E também, e o chamado ao arrependimento e à fé. É um elemento necessário que é a pregação apostólica. Chamado ao arrependimento. Então nós, cristãos, que nós conhecemos a palavra de Deus,
nós devemos chamar o povo ao arrependimento. Arrepende dos seus pecados. Então, na ordem do Evangelho, o que quer dizer Evangelho? Boas novas, boas notícias. O arrependimento e fé. Fé em quem? Em nós mesmos? Fé em religião? Confiar em homens? A própria Jeremias, o profeta Jeremias, disse: maldito o homem que confia no homem. Mas não, você tem que entender, não é confiar no homem. Você não vai confiar, você não vai fazer nenhum negócio com o homem. Não é isso. Confiar nele no lugar de Deus. Confiar nele que ele é o teu Deus. Ele é o certo. Ele que paga os pecados, não quem pagou os pecados foi Cristo. Não é confiar em homens, em religião de homem. Tem que confiar no que ele prega. Se aquele homem está pregando Jesus, então confia, acredita, dá crédito nele, porque ele está usando a palavra de Deus. Pode ser qualquer um, não precisa ser um erudito, uma pessoa sábia, estudado. Deus usa os fracos também, desde que ele está bem afinado falando de Deus, de Jesus. Então, aí, pela fé, pelo arrependimento, recebe de Deus o perdão em Cristo Jesus. Deus, ele perdoa em Cristo. Se a gente for direto em Deus, direto a Deus, pedir perdão a Deus, fazer tudo em Deus, fora de Cristo, Deus não aceita. Jesus, ele disse que é para crer em Deus e crer também nele. Não é só crer em Deus. Aí vem, quando ele recebe o perdão dos pecados, a remoção de pecados, aí vem os tempos de refrigério. A frase como a restauração de todas as coisas. Aí a nossa vida parece que vira dos avessos. E vamos tirando tudo que é impuro que nós fazíamos. Agora o capítulo 2, versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E fizeram uma pergunta. Porque esses homens de Deus pregando a palavra de Deus, e eles ouviram, eles começaram. Então, declara que esta gente, quem quer que seja, estava desejosa de ficar bem com Deus. Quando nós procuramos entender a palavra de Deus, queremos procurar Jesus, e eu vou atrás de ouvir o Evangelho, porque nós queremos estar bem com Deus. Mas por Cristo, se nós não procurar, não deixar Cristo entrar nas nossas vidas, na vida de cada um de vocês, aqueles que não têm, não está bem com Deus. A gente pode estar bem com a gente mesmo. Quantas pessoas que não estão bem com Ele? Porque está num conforto danado, tem dinheiro, tem riqueza, tem tudo que deseja neste mundo. Tem um pedaço do céu aqui na terra. Goza, não pensa, tem muitos ricos. Mas está bem com Deus? Não está. E quando parte deste mundo, aí que ele vai abrir os olhos, mas é tarde. Então, versículo 38 do capítulo 2. Disse-lhes Pedro, aqui em Atos, de novo, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, mas primeiro que ele falou, o arrependimento está na frente.
E cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. Batizado na morte de Cristo. Batizado no sangue de Cristo. Se não for batizado no sangue de Cristo, pode entrar 1000 vezes na água. Batiza aqui uma vez, já batiza na outra, batiza de novo. Tomar um banho só de piscina, né? O batismo é do Espírito Santo, era o batismo da morte de Cristo. Está conversando com o pastor Carito, estou ligando com um áudio comigo, eles conversando muito sobre essas coisas. Irmãos, a coisa é séria, a coisa é muito séria. Aí, mano, e receberei o dom do Espírito Santo. Hoje, o dom do Espírito Santo, o dom é de Deus. Aqueles tempos, eles tinham os dons dos apóstolos especiais, que hoje ninguém tem. Ninguém tem isso. Sabe por quê? Porque naquele tempo, a Bíblia não era completa. O conhecimento não estava completo. Não tinha o Novo Testamento completo. Não estava trabalhando. Então Deus deu aqueles poderes, aqueles dons, para cada um. Falavam em línguas estranhas, língua estrangeira, línguas, idiomas. Eles falavam. No Pentecostes, vê que eles ficaram admirados, cada um ouvia na sua própria língua. Como esses homens pesquisam, o que eles são? Eles não eram, então, quer dizer, eles falavam na língua deles, mas cada um ouvia na sua própria língua. Tinha gente muita raça. Eles curavam, levantavam mortos, curavam, tinham poder. E depois que a Bíblia completa, que veio que era perfeito, que não está falando de Jesus, é o conhecimento completo. Você errou em Apocalipse. Tudo que nós queremos tem aqui na Bíblia para nós. Mas Deus cura. Mas Deus mudou o método de trabalhar. Então, uma coisa, deve admitir que as escrituras sagradas, que as palavras de Deus, é o próprio Deus falando conosco. Deve dar razão para a palavra de Deus, pelas escrituras. Tem gente que não crê nas escrituras. Acredita que a escritura é feita por um monte de homens. É claro, Deus não ia usar animal, macaco. Usou homens para escrever, mas eles, os profetas. Jeremias mesmo, ele sabia. Deus mandava ele falar. Então ele ia escrever, mandava. Hoje não, já temos a Bíblia. Qual é o homem que ia escrever algo contra os desejos do gosto dele? Se o homem fosse escrever, cada bobageira como escrevia. Posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo, ele vai embora. E a Bíblia só nos corrige. Então nós devemos, a humanidade está enganada com a sua maneira de crer. E geralmente a humanidade está. Você não escuta, você vai fazer a voz do povo e a voz dos Deus. Não é bonito isso, a expressão? Mas não é. É o contrário disso aí. A voz do povo e a voz de Deus. Olha, a voz do povo pode ser a voz do inimigo. Não é. Isso está muito equivocada. Pois Cristo deu a única fórmula em Mateus 28:19. O arrependimento em Cristo garante a salvação para aqueles que crerem. Crerem. É simples o Evangelho. Sabe, o Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Eu estou trazendo boas notícias. Eu não mereço nada. Sou pecador, enquanto nós somos. Mas eu estou falando de alguém que é perfeito. Olha, gente. O arrependimento em Cristo garante a salvação desde já. E a salvação ela é eterna, não se perde. Serve galardão, recompensa. Se um crente relaxar, ele deixar de estar seguindo Cristo, ele tem o Espírito Santo habitando nele, ele é salvo, ele é o Filho de Deus. Mas ele pode perder muitos galardões, recompensas, pode sofrer consequências aqui nesta vida. Ele garante a quem crer. A conversão é uma experiência que segue para a salvação.
a conversão. Só quem passou por isso que tem experiência para poder falar para os outros. Porque Deus nos perdoa em Cristo Jesus, como diz em Efésios capítulo 4, 32. O que diz lá? Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus o perdoou em Cristo. Se tem uma pessoa, ele diz crente, ele diz irmão, ele diz cristão, e ele não perdoa, aqui ele diz, antes, sede uns para com os outros benignos. Não deve ter rancor no coração. Perdoa, não odeia. Seja disposto a perdoar. Nem que a pessoa não venha pedir perdão. Nem que não venha. O perdão de Deus em Cristo, a nós, porque Deus nos perdoou todos os nossos pecados. E nós também devemos perdoar os que os outros nos ofendem. Nós precisamos concordar com eles. Precisamos ter comunhão no pecado, mas perdoa. Não odeia. Deve ser sempre um motivo de nosso perdão a outro. Agora, Atos 26, 26, versículo 20. Olha bem, Atos dos Apóstolos. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. O resultado está aí, obras dignas de arrependimento. Tem outra versão que fala, em vez de falar que arrependesse, não sei se vocês têm aí, eu tenho aí guardado por aí, que emendasse. Está desemendado. O homem lá no Jardim do Éden desemendou. Entendeu? Está desemendado. Então ele colocou a outra versão. E por toda a terra da Judéia, pregando ao gentio que se emendasse com Deus. Aqui fala, nessa, arrependessem. Emenda com Deus, junta. E se convertessem, converte. Primeiro arrepende, converte. Converter muda. Muda de situação. Se eu estou indo aqui, não, eu vou para outro lugar. Eu estou andando no caminho que eu nasci, os prazeres da carne, as coisas que o mundo oferece. Não, não para o pecado. Vamos seguir. Aí fala assim, mas converter-se a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Obras que merecem. Se é digna de arrependimento. É pelas obras que conhece quando uma pessoa é arrependida. Pelo modo que ela age, pelo o jeito que ela trata as pessoas. Se ela mentir, ela não vai mentir mais. Ela não vai viver na mentira. Se ela usava muitas palavras torpes, não vai usar mais. Se ela ficava cheia de briga com um, briga com o outro, ela não vai fazer mais isso. Não vai dizer que uma vez ou outra, ela não cai nisso aí. Ela arrepende, ela não vive. É isso que é a diferença. Aquilo que você fazia de prática, você não vai fazer mais. É isso. Então, arrependimento significa um novo nascimento do Espírito. Com mentes transformadas. A minha mente, irmão, a mente que eu tinha há muitos anos atrás, aquela mente passou, não penso mais daquela maneira. Tem os amigos daquele tempo, a gente conversa, diverte, conversa, como puxa fundo do passado. Mas a mente minha está mudada. E a dos irmãos é outro pensamento. Conhecemos Deus de outra forma, de outra maneira. Aquele tempo nós conhecemos Deus de uma maneira. E hoje conhecemos Deus de outra maneira. Conhecemos Jesus, o nosso Salvador, ele está vivo. De outra maneira. Sabemos que ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados.
Sabemos como é que ele salva. Sabemos que ele salvou um malfeitor na cruz, porque creu nele. Olha, Jesus, se alguém fala para você não sabe, né? Porque não conhece o coração, mas Jesus falou. E ele pediu, ele arrependeu. O que ele falou? Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele falou, olha, quando vier no teu reino, estabelecer o reino aqui na terra, lembra-te de mim. Então ele perguntou para Deus, Jesus, no futuro, quando? E Jesus respondeu no presente, hoje estará comigo no paraíso. Aquilo foi uma alegria. Ele só estava na cruz, porque ele merecia a pena de morte naquele tempo. Era a morte de cruz. Aí, hoje ele está do lado de Jesus lá. E Zaqueu também Jesus, hoje veio a salvação nesta casa. Então é isso. Então, o nascimento do Espírito, com mente transformada, outra crença, outro olhar para as coisas, é outra crença, não é como a gente cria de primeiro. Um outro olhar, de modo que os pontos de vista de uma pessoa quando está arrependida é outro. É outro. Os seus pecados, entregado tudo a Cristo. O coração, ele entregou o coração da alma a Cristo Jesus. Só assim você pode saber que está livre da condenação. Para saber se está livre da condenação, tem que passar por esse processo. Entregar o seu coração a Cristo, de verdade. Não é ser religioso. Eu frequento a igreja, eu louvo a Deus, e ali vai afora. Não é assim. Tem que ter Cristo no coração. Pode estar na igreja e pode estar fora da igreja. É Cristo. Mas não deve estar fora, mas muitos estão fora. E às vezes o que está dentro, muitas vezes não é convertido, o que está fora, às vezes é convertido. Porque a salvação não está na igreja. A igreja somos nós, ser humano. Nós, ser humano, pedras vivas, a igreja não salva ninguém. Porque nós não salvamos nós mesmos, cada um é individual. Mas só que ela prega quem salva. Então aqui nós vemos isso. Está livre da condenação e do juízo de Deus. Porque Deus vai julgar esse mundo, que está registrado nas Escrituras Sagradas. Romanos capítulo 8, versículo 1, ele disse assim, o apóstolo Paulo. Portanto agora, olha só porque ele diz, portanto agora, porque antes não era, ele não falou ontem, agora é o presente. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Digo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se ele falar que está em Cristo Jesus, mas ele anda segundo a carne, então o que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 5,17 não é tudo novo. Porque lá Paulo escreveu assim, se alguém está em Cristo, lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora aqui, se ele andar só na carne, nada do Espírito, então não fez tudo novo. Então, o que acontece se ele não andar na carne? Os seus valores e propósitos e comportamentos, as coisas da vida, são mudados para melhor. Pior que nós era antes. Podia ser um religioso, podia andar direito. Anda com as dívidas, as contas tudo certinho. Não anda no vermelho, devendo, dando prejuízo para ninguém. Mas, e a dívida espiritual para com Deus, que não estava paga? Então, os seus valores são mudados. Então, por isso, mudado para melhor. E gratidão e santidade para servir a Ele, a Deus, em amor. E toda a sua vida será vivida de um modo diferente. Toda a sua vida.
A prova é essa. Como que a gente vai saber que uma pessoa tem Cristo? É pelo o modo dela viver. A vida dela. É bom ser a pessoa que conhece a pessoa anterior. Quando você fica conhecendo uma pessoa na primeira vista, Deus é diferente. Mas quando você conviveu com uma pessoa nos tempos passados, aí depois você converte, aí você vai ver outro lado dele, porque o lado passado você já conviveu com ele, você conhece. Você te conhece bastante. Você conhece o João Aristides daquele tempo, conhece o Montanel daquele tempo, o mais. Olha, no meu tempo é só esses dois que eu conheci agora. Os outros tudo novato, foi depois. Então você vê pessoa que conviveu com você há muito tempo. Estou falando dele, que tem o Enê também que eu conheço, né? Que ele é moleque também, né? Você conheceu bastante ontem também, né? Então, agora, irmãos, e toda a sua vida, seus planos, com as decisões, suas decisões, até nisso, tem crente que é zeloso, ele não quer ofender a Deus. Ele, os planos, as decisões que ele vai tomar, tudo através do meio de orações. Devo fazer isso ou não? Que decisão eu vou tomar? Eu vou glorificar a Deus ou vou glorificar a mim mesmo? Ou estou procurando glória para mim? Se eu procurar glória para mim, você já sabe quem é a glória para quem que vai, né? Quem tem coragem de responder? Quando a gente procura glória para nós mesmos. Quem falou? Vou deixar quieto, né? É pesado, né? É difícil, né? As suas decisões de fazer a vontade de Deus. Sempre procurar glória a Deus, glorifica a Deus. Quando favorece nós, mas primeiro a Deus, é ruim que você toma uma decisão contra a vontade de Deus. Aí depois você vê as consequências e fala, errei, e um passo errado. Aí pronto. Olha, as nossas vidas, comportamentos, seus estilos de vida, olha, o que envolve tudo no cristão. Seus motivos, seus planos, tudo está envolvido nessa mudança da conversão. Jeremias 31, 19. Vamos parar aqui, que não sei nem que hora que é. Jeremias 31, 19 diz, na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento. E depois que fui instruído, bati na minha coxa. Fiquei confuso. E também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Jeremias disse, depois que me converti, todos teve uma conversão. Ninguém nasceu salvo. A Bíblia não conta não conta direito, que nem conta de Zaqueu, conta do ladrão, conta de Nicodemos, no Antigo Testamento. Mas tudo tem, ele está dizendo como. Então nós podemos dizer, na verdade, depois que me converti, tive arrependimento. Você converteu, tive um arrependimento. E depois que fui instruído, aí tem a instrução da vida espiritual. Aí eu bati na minha coxa. Pronto. Fiquei confuso. Virou uma confusão, irmãos. Quando eu me converti de novo, vivi uma confusão na minha mente, na minha cabeça. Falei, mas e aí? Você tem que fechar os olhos e vamos para frente. No primeiro dia que entrou aquele arrependimento em mim, que foi em 1994, eu ia para a igreja, eu visitava bastante, era uma coisa. Mas quando entra lá dentro, você fica. Eu falei, poxa, será? Você fica em dúvida. Você não está sabendo. É uma coisa que você está jogando no escuro. Não está andando no escuro. Porque tem que ter uma confiança total. Então você começa que nem uma criancinha, nascido de novo. E vai aprendendo e vai ficando instruído.
vai se instruindo, vai amadurecendo. Aí pronto, aí começa a dar os frutos. E aí depois fala, e também me envergonhei. Aí você conforma, olha, você fica com vergonha, vai, eu fiz tal coisa. Que absurdo, vai estar pago. Você não deve nem voltar, nem lembrar. Porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Ele fala aí, ele converteu totalmente, mas requereu a ajuda do Senhor. Que se não for pela ajuda do Senhor, ninguém se converte. Se eles vieram aqui, porque o Senhor trouxe, e a gente fez a parte. E convidaram. Uns por telefone, outros convidei pessoalmente. Mas no fim, quem é que traz? É Deus. Ele trouxe, ele permitiu. E é da vontade dele que vocês estão aqui. A ajuda do Senhor, e foi dada através do Espírito Santo, o Consolador. Arrepender-se significa começar a viver uma nova vida com Deus por Cristo Jesus. Um novo nascimento. Mas não é carnal, é espiritual. É isso. Aí entrar agora aqui na parte de Nicodemos, mas para não ficar. Então nós vamos terminar. Agradeço vocês. Espero que entenderam o que foi pregado. Que seria bom que vocês fossem amanhã no culto, lá no templo, domingo, frequentasse, é pertinho, para ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Pastor, ele tem um pedido de oração para fazer o visitante. Quem quer pedir oração? Pedido? É Maria. Eu sou mãe? Maria Alzira da Silva Figueiredo. E eu peço oração para minha irmã também. Também. Eva Cozinha. Certo. Eu vou pedir ao irmão Daniel que faça essa oração, irmão Daniel. Nem que você não a lembra dos nomes, mas Deus sabe. Irmão Daniel, ora para mim também, que amanhã eu tenho que ir lá em Maria resolver umas coisas pessoal. Deus está na frente caminhando as coisas. Ida e volta, minha. Vocês não precisam ir embora, que vai servir um lanche aí, um refrigerante. Eu lembro do seu xará, irmão Daniel. Irmão Daniel, depois nós vamos cantar o hino. Depois vocês escolhem, talvez. Eu escolhi, mas eu vou abrir mão. Isso com a Daiane também. Eu quero que manda hora também com meu filho, que vai fazer um ano agora, dia 28 de mês que vem no Natal. Desapareceu até hoje, não tive notícia. Jairzinho, está com 32 anos e tal. Sumiu por mais de um ano. Não faço não, né? A gente é mãe, tanta coisa na cabeça. Né? Tem vezes que eu falo, estou lá no zero, qual criancinha? A cabeça minha deve gritar, acho que não funciona não, acho que ninguém desce na minha cabeça, eu falo. Olha, irmão Daniel. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço pelas minhas muitas faltas diante de Ti. Te agradecemos, Senhor, que na Tua misericórdia tem nos mantido vivo e com saúde, ainda que seja relativa, mas o Senhor tem nos mantido de pé. A Tua misericórdia em enviar o Senhor Jesus Cristo para dar a sua vida por nós. E o Senhor Jesus Cristo, que na sua bondade e paixão se entregou em comunhão com o Pai, providenciando o único meio de pagar os nossos pecados. Te pedimos em favor de cada pedido que foi mencionado. Tu és conhecedor e sabe das necessidades de cada um. Socorre-nos, ó Deus, na Tua bondade, a fim de que te sejamos gratos e havemos de buscar a Tua presença a cada momento em nossas vidas. Te agradecemos por todos quantos se encontram aqui e a Tua palavra que foi exposta, que o nosso coração possa recebê-la de bom grado. É em nome de Jesus que te rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Amém.
Então eu tinha escolhido o 308. Se quiser cantar aí, né, canta. Se tiver alguma pensão, né? 308. Nós vamos cantar o 308. Cantores, presta atenção. Eu vou começar tocando ele e ver quantas estrofes ele tem. 4. Vamos cantar 2 estrofes como ele está escrito, em Sol maior. Depois vocês ficam espertos que aí eu vou voltar a baixar um tom, né? Então, tem umas igrejas batistas para quem não estava escutando, achar bonito, a igreja cantando e vai naquele tom, depois para, vai tão aquele instrumento, né? Aí começa no outro tom, então. Só que aí vou abaixar, em vez de subir o tom, vou diminuir o tom.
quiser lavar a mão, quer ir no banheiro lá, vai, tirar. À vontade, né? Alguém estava sondando ainda. Vai pegar lá do cemitério e sair aqui. Até no cara matou ninguém, prenderam os caras.